Fala galera, beleza? O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou para que o caso da chamada revisão da vida toda do INSS volte ao Superior Tribunal de Justiça para um novo julgamento. Essa posição foi acompanhada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, em novo julgamento do caso no plenário virtual da Corte. Pois, afinal, este processo já voltou a ser julgado pelo STF? O presidente da instituição já se pronunciou sobre isso? Bom, neste vídeo eu trouxe para vocês o pronunciamento oficial do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acerca do processo de recálculo das aposentadorias concedidas pelo INSS. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês que são novos por aqui de se inscreverem em nosso canal, deixarem um like e ativar o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui, beleza? Caso surja alguma dúvida relacionada ao conteúdo no decorrer do vídeo, deixe nos comentários, pois vamos esclarecer as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Agora sim, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Por meio da Advocacia Geral da União, o Instituto Nacional do Seguro Social pediu para limitar o alcance da decisão que assegurou aos aposentados o direito de pedir a inclusão de toda a vida contributiva no cálculo do benefício. Antes do julgamento, realizado em dezembro, só eram considerados os salários após julho de 1994, após a implementação do Plano Real. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se pronunciou oficialmente acerca deste processo antes de proferir o seu voto. Vejam só o que foi dito por ele. A questão, na minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui em discussão a regra de cálculo do benefício da Previdência Social no âmbito do regime geral da Previdência. Portanto, o regime de previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do regime geral da Previdência previa uma regra de cálculo do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma: a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela Lei 8.213 de 91. 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela Lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média, não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte: o cálculo vai ser feito da seguinte forma: a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimos. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período. E a regra de transição estabeleceu a média de todo o período, computado a partir de julho de 1994. O que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do Plano Real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda. E, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que havia antes, que existiam antes do Plano Real. Portanto, essa foi a regra transitória que nós estamos aqui discutindo. Se foi legítima ou não a opção do legislador de estabelecer que o cálculo só deveria se dar a partir do Plano Real, a partir de 1994. A decisão lá na origem foi desfavorável à pretensão do contribuinte.
a decisão originária foi no sentido de que a regra transitória se aplicava e que ela era legítima e deveria valer. O STJ, no entanto, reformou a decisão da instância originária. E aqui é que eu acho que se coloca a questão constitucional mais delicada que nós estamos aqui discutindo. Em teoria do direito, existem os chamados casos fáceis e os chamados casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Os casos difíceis são aqueles para os quais não há uma solução nítida pré-pronta e, portanto, você precisa resolver o problema aplicando um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Por esse critério, presidente, do ponto de vista jurídico, esse é um caso fácil, porque existe uma regra expressa que dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. O que aconteceu, no entanto, foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra não era justa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se causaria uma injustiça a esse contribuinte, a esse segurado, se aplicasse a regra de transição. Mas, em todas as vênias de quem entenda diferentemente, justiça ou não justiça não é um critério voluntarista de juiz ou de tribunal. A justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição, com base nos valores que a Constituição institui. E, portanto, para um tribunal dizer eu não aplico esta lei porque a considero injusta, ele está dizendo eu não aplico esta lei porque a considero incompatível com a Constituição. Mesmo que ela não seja incompatível, em tese, no seu relato, ela pode ser incompatível numa incidência concreta específica. E aí nós temos uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Você considera inconstitucional aquela incidência da norma, mas não a norma em si. Com a devida vênia dos entendimentos contrários, eu acho que foi exatamente isso que fez o Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que esta norma, naquela incidência, era uma norma inconstitucional. E se assim é, eu peço vênia aos entendimentos contrários, mas houve sim uma declaração incidental de inconstitucionalidade dessa norma sem pronúncia de nulidade. E aí incide, na minha visão, o artigo 97 da Constituição, que institui que somente o plenário ou órgão especial dos tribunais podem declarar uma lei inconstitucional. E esta decisão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada pela seção, e não pela Corte Especial, que era o órgão competente para dizer esta incidência é inconstitucional. Portanto, eu não entendo aqui, respeitando as posições contrárias já manifestadas, que havia duas interpretações razoáveis e o STJ escolheu uma. A norma era claríssima. A quem ingressou, quem já estava no sistema ainda não aposentado quando da vigência desta lei, se aplica a regra de transição. E ali não tinha nenhuma exceção prevista. A exceção que se criou foi uma exceção que considerou inconstitucional a incidência da norma. Portanto, é diferente de uma norma que comporte uma ou mais interpretações e a escolha de uma não importe em declaração de inconstitucionalidade. Mas aqui, com todas as vênias, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Portanto, como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra é porque você a considerou inconstitucional, de modo que eu assento o meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente, que é a Corte Especial. Conseguiram compreender? Bom, eu espero que estas informações tenham sido valiosas para você. Caso ainda haja alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Faremos o possível para responder as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, beleza? Aguardo por vocês nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve!